Amém, queridos irmãos, um bom dia a todos. Jesus é nosso Senhor. Estamos iniciando a leitura desse livro, hoje, segunda-feira. Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Então, nós, graças ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, nós estaremos estudando, sobre a história dessas duas igrejas, Pérgamo e Tiatira. E muitas pessoas dizem que estudar, que a história é perda de tempo. Mas não, irmãos, muito pelo contrário. Quando nós estudamos a história, aqueles que viveram antes de nós, através deles, nós podemos aprender lições para não errarmos hoje, para nós mantermos firmes hoje. E o apóstolo Paulo, ele viu isso e falou isso aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 10, ele fala, ele para exortar, para ajudar, para fortalecer, dar direção à igreja em Corinto, ele falou da história do povo de Israel no Velho Testamento. E no final ele disse a eles que as lições que eles passaram eram exemplos para eles, para que eles não caíssem nos mesmos erros do passado. Então é por isso que nós vamos estudar esses dois livros, para aprender essas lições. Foi um período muito difícil, foram 1000 anos praticamente, esse período que nós vamos estudar, em que a igreja passou por uma situação muito difícil, muitas coisas negativas, muitas mortes até mesmo entre os cristãos naquela época, muito desvio da verdade, da vontade, da palavra de Deus, mas mesmo assim, Deus ainda preservou em todo esse período de degradação da igreja, um grupo de pessoas que eram fiéis à palavra de Deus, à direção de Deus. E esse grupo é uma linha prateada, fala-se de uma linha prateada, daqueles que eram vencedores, que mesmo em meio de lutas, eles permaneceram firmes à visão de Deus, à palavra de Deus. E tudo isso são lições que nós devemos aprender no dia de hoje, irmãos. O Senhor conta com cada um de nós, porque hoje também o Senhor está querendo produzir vencedores na igreja. Deus hoje tem a sua vontade e Ele conta com cada um de nós para cooperar com Ele no estabelecimento do seu reino e na sua vontade aqui na terra. E na questão, por exemplo, quando estava no período de Pérgamo, ali o coração deles, eles começaram a se misturar com coisas do mundo. E hoje o Senhor também quer nos livrar de tudo isso, não permitir que o mundo entre, nos corrompa. Então o Senhor vai mostrar isso para nós também. Também naquela época eles praticavam assim, principalmente na época de Tiatira, muitos sacrifícios, uma espiritualidade não de acordo com a palavra de Deus, E isso também nós vamos aprender, que o que o Senhor quer é realmente que nós vivamos no Espírito, andemos no Espírito e pratiquemos a sua palavra. Eu vou ler um trechinho aqui no final do livro, ele fala o seguinte, olha, página 8, veremos ao longo da leitura desse livro que todo desvio traz consequências para o avanço da obra do Senhor na terra. Historicamente, os desvios que a igreja sofreu fizeram com que ela se apartasse do propósito divino. Nós não queremos nos afastar do propósito divino. Porém, como o autor também nos mostra, Deus sempre contou em todas as eras com um grupo que se manteve na linha prateada da sua graça, sendo fiel a Ele, e ainda que o preço dessa fidelidade tenha sido a própria vida. Muitos morreram até por causa disso. E Deus está levantando hoje, irmãos, nessa nossa era que nós estamos vivendo, um grupo de vencedores, um exército que se dispõe a lutar ao seu lado. O Senhor conta com você. E sair às ruas a fim de pregar o evangelho do reino e introduzir as pessoas na vida da igreja para ser acolhidas pela rede de cuidado e ter a chance de se tornar vencedoras conosco. O Senhor conta com você, comigo, que todos nós façamos parte desse grupo de vencedores. Que você possa desfrutar da leitura desse livro nessas semanas e ser muito edificado. Jesus é o Senhor.